E galera, o Sega Dreamcast foi um console que marcou a vida de muitos e trouxe jogos espetaculares e extremamente bonitos para sua época. Sonic fugindo da baleia então em Sonic Adventure impressionou muita gente e fez todos quererem ter um Sega Dreamcast. E o que falar então de Shenmue com as suas expressões faciais extremamente realistas e com cenários altamente detalhados. Mas a lista de jogos impressionantes não para por aí, viu? Tem Soul Calibur, Dead or Alive 2, Test Drive Le Mans, entre outros que tornavam o Sega Dreamcast o sonho de consumo e o mais impressionante console da sua época. Mas olha, se engana você em achar que o Dreamcast não tem jogo ruim, viu? O console tem uma lista gigantesca de jogos ruins que só são bons para você jogar de olho fechado. Então inscreva-se no canal se não for inscrito, já deixa aquele like para fortalecer e bora conferir essa lista aí de jogos não tão bons assim do console. E galera, esse aqui é o pior jogo de táxi que eu já joguei na vida. Não é esse jogo aqui que tá aparecendo na tela, esse aí é o Crazy Taxi. Eu tô falando do jogo baseado no filme, Taxi 2 The Movie. Putz, que jogo horrível, mano. Sem graça, zero cativante e com controles extremamente ruins. Se liga no movimento que o carro faz, parece que o volante tá virando as rodas traseiras. E quando você faz a curva, dá a impressão em certos momentos que o carro tá entortando o bico. O jogo é cheio de distorção e dá uma náusea do caramba. Pô, se você tem enxaqueca, nem joga isso aqui, velho, porque as ruas são extremamente curtas, o carro parece uma banheira gigante que mal consegue fazer uma curva, a câmera se mexe a cada movimento do carro e tem veículos que aparecem praticamente do nada só pra acabar de esmagar o pão que o diabo já amassou. Não dá, eu não consigo achar pontos positivos aqui nesse game, ainda mais no Dreamcast que tem jogos excelentes de corrida como o Test Drive Le Mans, Tokyo Extreme Ace, MSR. E olha, tem canal que já fez gameplay completa desse jogo, esses sim são lendas e merecem todo o respeito do mundo. O próximo jogo da nossa lista é Roadsters. Essa infelicidade de game que foi desenvolvido pela Titus, e para quem não conhece, é a mesma empresa que criou o Superman 64, um dos piores jogos já feitos na história. Daí você já sabe o que te aguarda, né? O game contém diversos pontos extremamente ruins, começando pela oscilação de frames, principalmente na curva. O game nem é tão pesado assim, os carros possuem modelos extremamente simples e com texturas de baixa resolução, então qual o sentido da queda de frame? Mas não para por aí, a inteligência artificial é extremamente desalinhada aqui nesse jogo. Para você fazer uma curva a mais de 100 km por hora, é praticamente impossível. O carro é totalmente duro, você precisa pisar simultaneamente no freio e ir dando aquelas engasgadas com o carro. Daí então você vai virando aos pouquinhos. Já a infeliz da máquina passa a todo vapor a mais de, sei lá, 200 a 300 km por hora, com toda a facilidade do mundo, sem contar que ela pode cortar caminho por cima das ribanceiras sem perder velocidade, sai da pista como se nada tivesse acontecido. A parte boa, se é que podemos achar uma parte boa nesse game, é que caso o veículo adversário se choque na sua traseira, ele acaba ajudando a impulsionar o seu carro como se estivesse batendo em um pedaço de borracha. E eu até gosto do estilo das pistas, os eventos climáticos que o jogo possui, mas é um game extremamente mal programado. Esse é aquele típico jogo que a gente emprestava pro nosso coleguinha já sabendo que ele vai riscar, então tipo, dane-se, você vai sair no lucro de qualquer jeito. Aqui temos o futebol European Super League. Eu sei, você não conhece, ninguém conhece e eu acho que nem os próprios desenvolvedores jogaram isso na época. A empresa que criou esse game aqui devia estar com muita raiva da SEGA, sei lá, por ela ter feito o 32X, lançado o Dreamcast sem DVD e quis se vingar de alguma forma, porque é a única explicação para esse game de futebol ser tão ruim assim. Ele não tem nem background, não tem música de fundo nos menus, é essa tela preta aqui silenciosa que você tá vendo. Contém somente 16 times e os jogadores aqui são todos deformados. A torcida aqui faz até o papel básico dela, e olha, tem até uma mulher pixelada nua que invade o campo, ele é muito bizarro. Pra não ser injusto com esse game, tem até uma modificação que os caras fizeram que conserta isso, coloca narração, grito de gol, novos uniformes. Então eu aconselho você a jogar a modificação ao invés do jogo original, porque é muito melhor. Spirit of Speed 1937.
E olha pessoal, eu já vi muita gente falar mal desse jogo e poxa, eu até gosto da ideia do game. Ele é bem modelado, tem um tema clássico aí de corrida dos anos 30, com os carros típicos construídos para ser o máximo parecido com carros da época. E olha, nisso ele não falha em nada, e vai por mim, a ideia do jogo é muito boa. Só que aqui diversos fatores poderiam ser melhorados e nisso o pessoal pesou bastante. Começando pelo fato do jogo não ter absolutamente música nenhuma durante a corrida. E cara, eu tô falando sério, não toca absolutamente nada, apenas o ronco do motor que chega a ser irritante com o tempo. E outra coisa são os diversos bugs que o jogo apresenta na questão da construção do cenário. Parece que os programadores aí esqueceram de criar uma trava de cenário em praticamente todas as pistas. Chega em certos pontos aqui da corrida que você pode desafiar a lei da gravidade e sair pra fora aí do cenário. Daí, meu amigo, só dando reset pra continuar. Outro bug aqui é que simplesmente seu carro pega fogo no motor do nada. Você nem precisa estar tão rápido assim, mano. Eu não sei se fizeram isso pra tornar o jogo mais realista, mas falharam miseravelmente. Jeremy McGrath. O Dreamcast não tem muitos jogos aí de motocross e esse game é bem único no console por esse fato. Aqui temos modos de jogo bem interessantes e até a opção de construção do cenário, é praticamente aí um Tony Hawk's de moto. Mas nada disso apaga o fato do game ter uma queda de frames constantes e uma jogabilidade terrível. A velocidade aqui da moto te dá uma falsa sensação de vitória. Isso porque você vai passar todo mundo aqui facilmente, porém você vai precisar reduzir de maneira brusca para poder fazer as curvas. E cara, de qualquer forma que você fizer a curva aqui, você vai ser ultrapassado por algum outro piloto. Aparentemente, a inteligência artificial do jogo consegue fazer as curvas em alta velocidade melhor do que você. E isso é uma sacanagem tremenda, cara. Porque não importa o quão distante você esteja aí do segundo colocado, o infeliz vai conseguir te passar. Se tem algo que vale a pena destacar nesse jogo é a trilha sonora à base do rock and roll. Na dúvida, não jogue. Wild Metal. Joguinho sacana, cara, que te engana pela capa e pela desenvolvedora. Isso porque quem tá por trás aí do game é a DMA Design e a Rockstar Games, as mesmas criadoras aí do GTA. Então o que eu poderia esperar desse jogo, não é mesmo? Eu fui todo empolgado pra jogar e tomei um banho de água fria. Isso porque aqui no jogo temos um estilo de batalha veicular futurista, onde você controla algumas espécies de robôs e precisa ir aniquilando diversas criaturas em diversos planetas. Até aí tudo bem, o jogo parece bem promissor. O problema é que o jogo em si é muito vazio. Só tem ação aí em certos pontos do mapa e depois você percorre um vazio tremendo até achar outro ponto de ação no jogo. Outra coisa frustrante aí no game é os controles. Com os botões A, B, X e Y você faz a movimentação tanque do veículo, beleza. E com o analógico você controla a mira. E controlar esse veículo aqui, vai por mim meu amigo, vai ser um desafio à parte. Isso porque aqui os comandos são todos invertidos, vai ter hora que você vai se confundir, vai apertar para a direita e ele vai ir para a esquerda e vice-versa. Isso é tanto na movimentação da câmera quanto na movimentação do veículo. O game é até bonito e tem alguns modos de jogo bem interessantes, você pode até experimentar, mas já vá ciente desses fatores e tenha muita, mas muita força de vontade que vai ser crucial. ECW Anarchy Rose. Oh, mas pensa num jogo de luta ruim. Pensou aí? Esse game consegue ser bem pior. Vai vendo, aqui temos um jogo de luta livre com várias e dezenas e milhares de falhas gráficas e tosquices. E a forma como eles se comportam aqui no ringue vai fazer você ficar entediado a qualquer momento, mano. Isso porque também a plateia aqui é bem desanimada e praticamente não existe, mas ela tá lá. O jogo fica em silêncio boa parte aí do combate e do nada, cara. Eles resolvem cantar, mas mano, é do nada. O jogo é esse vazio aí total, nada cativante, com só os barulhos aí do socão que você vai dar na cara do seu adversário. 80% da galera fã aí do Dreamcast considera esse aqui o pior jogo de luta do console, e eu concordo com eles, é mais do que merecido. Spec Ops 2.
Aqui temos um game de operação militar bem inferior graficamente aos outros FPS aí que contém no Dreamcast. Ele chega a apresentar aqui várias quebras de polígonos comuns aí no PlayStation 1. E a jogabilidade desse game aqui é terrivelmente ruim. Centralizar a mira no seu adversário aqui vai ser um desafio à parte para você. Outra coisa ruim desse game aqui é a movimentação. Você não consegue andar e controlar a mira ao mesmo tempo. Primeiro você anda, depois você move a mira aí para o local desejado. Fazer isso ao mesmo tempo, esquece. A impressão que eu tenho é que eles converteram esse game aqui de PlayStation pro Dreamcast sem se preocupar em fazer nenhuma melhoria gráfica e nem no desempenho. Só tacaram lá no Dreamcast e a gente que se vire para jogar. Lembrando que o Dreamcast possui a série Rainbow Six, que apresenta uma câmera em primeira pessoa só com a mira, e ele consegue ser muito mais interessante que esses spec-ups aí. Comparado então com os demais FPS do console, esse jogo parece uma versão beta de algum jogo indie. Só por Deus. Ducati World. Se você gosta de jogo de moto e quer passar um pouco de raiva, eu lhes apresento esse jogo aqui. Esse game tinha tudo para ser um simulador de alto nível aí no console. As modelagens da moto são até bonitas e apresentam alguns menus que te dão a impressão de que o jogo vai ser profissa. Mas o pior mesmo aqui é quando começa. A física do jogo é totalmente contra você e qualquer vacilo você vai beijar o chão. E cair aqui não vai ser algo raro. Achar uma velocidade instável então para fazer qualquer manobra, vixe Maria. Uma simples curva já é o suficiente para você tomar um capote daqueles e seu piloto ser lançado nas laterais aí da pista. O único e exclusivo propósito desse jogo aqui é testar a sua pressão para ver se ela tá em dia, porque cara, o que você mais vai fazer aqui nesse game é cair e passar a raiva. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? The Ring Terror Realm. Se você gosta de um bom jogo de terror, passe longe desse game aqui do Dreamcast. Aqui você assume o papel de Meg Rayne, que é uma pesquisadora recém-contratada em uma espécie aí de hospital. O seu namorado e mais alguns funcionários aí do local acabam morrendo de forma misteriosa. Ela acaba ficando presa ali com todos os outros funcionários restantes vivos e tem que investigar aí as mortes misteriosas e daí vai. Só que, cara, a intenção era fazer um game de terror, beleza. Só que eles já erraram começando pela música. Eles aqui parecem que limitaram a trilha sonora do game porque não tem diálogo nenhum, apenas essa música insultando os nossos ouvidos o jogo todo. E o que eu posso aí te falar dos NPCs que tinham a intenção de te passar informações? Eles sim vão te dar medo nesse jogo. Nesse game não tem ação, muito menos suspense. A protagonista fica andando de um lado pro outro para colher informações e é uma chatice total. E tudo absolutamente escrito, zero diálogos e aquela música infernal. Isso é muito ruim, velho. Vai, mano. Cara, vai por mim, escutar isso aqui o jogo inteiro vai ser o único terror que você vai passar, mano. E o nosso vídeo vai ficando por aqui, já deixa aquele likezão maroto pra ajudar a nossa comunidade, comenta qualquer coisa aí embaixo, um emoji, um pontinho que vai ajudar demais no engajamento do canal. Não esqueça de se inscrever se você for fã do Dreamcast, pode maratonar aí os nossos vídeos que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar de todos. Obrigado de coração por assistirem e eu te espero no próximo vídeo, valeu!